Então, Deuteronômio capítulo 11. E eu gostaria de orar por esse momento da ministração da palavra. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por este tempo. Nós queremos agradecer ao Senhor por cada vida que está aqui nos visitando, por cada vida que nos visita através também do canal do YouTube. Nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, pela sua palavra. Porque a sua palavra, Deus, ela é alimento para nós, ela nos edifica. A sua palavra, ela é, ó Pai, libertadora, ela é esclarecedora, ela é, ó Deus, habilitada para diferenciar, não é, Deus, o espírito, para discernir, né, o espírito da alma, juntas e medulas. O Senhor tem, assim, Deus, uma assertividade, o Senhor tem, ó Pai, algo para fazer nas nossas vidas, ó Deus, através da sua palavra, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, antes de nós lermos aqui em Deuteronômio, Deuteronômio é um livro, que é o 5º livro da lei, né, do Pentateuco. Moisés escreveu a lei, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio é o 5º. Deuteronômio é o livro que é como se fosse a repetição da lei. Então, Moisés está falando novamente tudo aquilo que já tinha sido dito anteriormente, e aqui ele coloca algum tipo de explicação também. Então, são alguns discursos que Moisés faz no livro de Deuteronômio, e este livro está escrito para aqueles que estão prestes a entrar na terra prometida. Se nós olharmos para a história do povo de Israel, Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Abraão estava sozinho, Deus o chamou, né? E então falou assim, eu vou ter uma aliança com você. Se você andar comigo, nós vamos andar juntos, vou te levar para uma terra onde tem abundância de leite e mel, uma terra abençoada. Vou dar esta terra para a sua descendência, e na sua vida todos os povos ou todas as famílias da terra serão abençoadas. Então ali Deus, ele faz aliança com o homem, ele chama um homem para andar com ele, e fala que a descendência daquele homem então será o povo de Deus, que vai representar a Deus na terra e que vai de repente abençoar todas as nações da terra. Quando nós vamos lá no Novo Testamento, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 8 em diante, Paulo começa a dizer que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, aqueles que têm fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Então, os judeus prestaram atenção apenas na descendência carnal, mas a realidade que a igreja, aqueles que têm fé em Jesus Cristo, através de Jesus, nós temos uma aliança com Deus e nós somos o povo de Deus. Tanto que Pedro escreveu, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, chamados das trevas para anunciar, né, as suas virtudes. Ou seja, esta promessa, vós sois povo santo, sacerdócio real, uma nação santa, essa promessa foi dita lá no Antigo Testamento, olhando para o povo de Israel, mas ela foi repetida olhando para a igreja. Então eu me sinto muito à vontade para ler aqui Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 em diante, e aplicar estas verdades espirituais para nós que hoje somos povo de Deus. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele fala que tudo que foi escrito anteriormente, foi escrito para que a gente venha também a aprender com aquilo que as pessoas passaram, com as dificuldades que eles tiveram, com as vitórias que eles tiveram. Então, Deuteronômio está escrito num contexto onde as pessoas estão prestes a entrar na terra prometida, depois de vagarem 40 anos pelo deserto, depois de haverem sido libertadas do Egito, da escravidão do Egito. Deus levantou Moisés, eu acho que todo mundo já assistiu um filme ou um desenho de Moisés, onde mostra ali o profeta de Deus, o homem de Deus, né, tirando o povo da escravidão. Ele ora, o mar vermelho se abre, o povo passa e é liberto da escravidão. E fica no deserto por causa da sua desobediência por 40 anos, mas logo neste momento está prestes a entrar. Então, aqui Moisés está falando com o povo, Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Ele diz assim, gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiveres andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Se nós prestarmos atenção aqui, principalmente no versículo 19,
Aqui está dizendo, ensinem quando conversem sobre isso, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Então nós estamos vendo que, como hoje é o Dia das Mães, eu quis trazer uma palavra sobre relacionamentos familiares, sobre situações que nós vivemos no nosso dia a dia familiar, nos nossos relacionamentos. Então nós vemos aqui claramente uma alusão à nossa vida cotidiana. Outro dia alguém me perguntou assim, pastor, quanto tempo você demora para preparar a sua palavra? E eu fiquei olhando aquilo ali, né? Primeiro que eu falei assim, bom, não tem nada que responder uma pergunta como essa. Minha primeira sensação foi essa, tá, irmãos? Eu falei assim, mas depois a pessoa está querendo aprender, né? Quanto tempo demora? Minha vontade de responder, sabe quanto tempo que eu demoro? 55 anos que eu estou demorando para preparar a palavra. Porque a palavra tem a ver com a nossa vida. Na verdade, a palavra já está pronta. Nós precisamos preparar o pregador, amém, irmãos? Quando você for escalado para pregar, num grupo de relacionamento ou em algum lugar, a palavra está escrita. Eu espero que nós venhamos a pregar aquilo que está escrito, a gente não vem inventar nada. É claro que demanda um tempo de estudo, demanda um tempo de preparo, de visitar o texto, de ver várias coisas, de ver, né, o histórico, ver tudo isso daí faz parte. Mas a palavra tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, tem a ver com a minha existência, tem a ver com os meus relacionamentos familiares. É por isso, irmãos, que quando eu venho pregar, as minhas filhas elas ficam apreensivas, e a minha esposa também. Por quê? Porque eu sempre falo de nós. Não é? Hoje mesmo eu contei um negócio da Flávia de manhã, eu olhei para ela, só vi ela fazendo careta, irmãos, já tinha falado. Minha filha estava aqui, a Flávia. Então eu contei algo e depois a gente riu, a igreja riu porque foi algo engraçado. Mas na verdade, irmãos, são situações do dia a dia. E nós vemos aqui uma alusão à vida. A vida que acontece numa família, a vida que acontece no nosso entorno familiar. A vida que acontece com as pessoas que estão próximas a nós. Olha, vocês precisam conversar sobre essas coisas quando vocês estiverem em casa, no convívio em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar e quando você se levantar. Então, olha que coisa interessante, quando você estiver em casa, pode ser sentado vendo televisão, pode ser no café, pode ser no almoço, na janta, na mesa, não sei, pode ser quando você está lá varrendo a calçada e alguém está te ajudando, você está em casa, no ambiente da sua casa. Quando você está deitado fala de intimidade, irmãos. Até hoje, os meus genros dificilmente entram no meu quarto, eles vêm na minha casa. O Adilson mora em São Paulo, então quando ele vem, eles dormem, tem um quarto lá para eles dormem ali conosco, tem o banheiro deles ali fora, nós temos o nosso quarto com uma suíte. Eu acho que o Adilson Júnior nunca usou um banheiro da minha suíte, ele nunca entrou no meu quarto. Outro dia eu estava lá, chamei ele parou na porta, eu falei assim, entra aqui, meu irmão, por favor, pode entrar. Mas porque o quarto fala de intimidade, então quando você se deita, é um lugar de intimidade. Eu conversava sobre a palavra com as minhas filhas, quando pequenas, quando elas se deitavam. Então eu pegava o violão e nós cantávamos, adorávamos a Deus e conversávamos sobre a Bíblia. Durante um bom tempo eu lia a Bíblia para elas todas as noites, então eu sentava com elas, nós líamos um capítulo e depois fazia um resumo, perguntava o que elas achavam daquilo, o que elas tinham entendido, e nós lemos assim todo o Novo Testamento, devagarzinho, todo dia a gente lia um pouquinho, e a gente ia lendo e conversando sobre aquelas coisas. Eu lembro que na noite anterior da Fernanda se casar, a Fernanda ia se casar no sábado, na sexta-feira, sentamos no quarto, eu, a Fernanda e a Flávia, peguei o violão e eu fui cantar como fazia quando elas eram pequenininhas. E foi uma choradeira, irmãos. Foi uma choradeira, ao mesmo tempo uma alegria. Por quê? Porque nós desfrutamos de um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Então existe a intimidade. Quando você se deita, é intimidade, é aquilo que acontece só na sua casa. Existe também a intimidade da família. E é maravilhoso nós entendermos que o Senhor então nos chama para conversar sobre estas coisas. Amados, na verdade, Deus usa a família para falar do seu próprio caráter. Deus usa relacionamentos familiares. Lá em Mateus, você não precisa abrir, lá em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, um pouquinho antes de terminar, Jesus fala assim, olha, ele fala sobre oração, né? Vocês devem pedir, bater, vocês devem buscar,
né, que vocês vão encontrar, vocês vão achar. E ele fala: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então Deus, para mostrar a sua bondade, Ele procura então um relacionamento que possa expressar a bondade e o caráter de Deus, e Ele encontra o relacionamento de um pai com um filho. Ele fala, e Jesus fala assim: olha, vocês que são pessoas más, sabem dar boas coisas aos seus filhos, porque um pai deve abençoar o filho. Da mesma forma, quando lá em Isaías capítulo 49, né, o profeta está dizendo: Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Então havia um sentimento no povo de que o Senhor o havia abandonado. Mas a resposta de Deus foi o seguinte, Isaías 49, 15: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isso disse o Senhor para o povo. Mas quando Deus quis mostrar que Ele cuidava e amava o povo e não jamais iria esquecê-lo, Ele procurou então um exemplo, para que nós, com a nossa mente talvez finita, pudéssemos entender o que Ele queria dizer. Então Ele falou assim: pode uma mãe que ainda amamenta o seu filho se esquecer dele e não ter compaixão do seu filho? E aí o profeta diz, né, o Senhor diz através do profeta: ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de você. Então nós estamos vendo aqui que a família, ela deve expressar o amor, o cuidado, a misericórdia, a graça, a bondade de Deus. Mas eu também sei, eu não posso ser, como diz, não posso ser relapso, não posso ignorar que existem situações que fugiram ao nosso controle. A queda do homem no pecado afastou o homem do melhor de Deus, afastou o homem daquilo que Deus havia planejado para nós vivermos. Então o pecado entrou no mundo e trouxe todo tipo de confusão. Irmão, eu conheço irmãos que não conheceram seu pai. Eu conheço irmãs que não conheceram seu pai. Eu conheço irmãos na igreja que não conheceram a sua mãe, ou então que foram abandonados pelo seu pai ou pela sua mãe. Eu conheço pessoas que quando conheceram o pai quis se aproveitar dele, porque ele havia melhorado um pouco da sua situação financeira da vida, e o pai, completamente com uma vida completamente desregrada, ele viu ali uma oportunidade de ter um benefício através daquele filho que ele havia rejeitado há muito tempo. Então, por causa disso, o pai se aproximou daquela pessoa. Então, irmãos, assim, eu já vi bastante coisa. Eu não vou dizer que eu já vi de tudo, porque todas as vezes que eu faço isso, alguma coisa acontece que me surpreende. Então, eu não falo que eu já vi de tudo. Nunca mais eu vou falar isso. Porque todas as vezes que eu falo isso, eu sou surpreendido com algo estranho, bizarro. Acho que a palavra é essa. Então, quando nós olhamos, sabemos que a família está manchada, machucada, a família é zombada na sociedade atual. A família na sociedade atual, eu procurei palavras melhores, mas eu não consegui, ela é escrachada, ela é colocada numa coisa sem valor. A felicidade das pessoas está acima da família. Então o pai abandona a mãe abandona os filhos, a situação fica aquela bagunça, os filhos abandonam o pai. Nós temos casos no Brasil famosos de filhos que mataram os pais para pegar a herança, para ficar com o namorado. Aí você vê uma situação dessa, mas o bom senso acabou. Aí a pessoa matou o pai e a mãe, ficou preso. No dia das mães, ela tem aquela liberdade, a saidinha para o dia das mães. Irmão, não tem sentido. Como é que uma pessoa que está presa por matar a mãe tem liberdade para desfrutar do dia das mães em liberdade? É algo triste que acontece na nossa sociedade, no nosso país. E o mundo, irmãos, o mundo jaz no maligno. Mas não importa a situação que você está hoje, não importa a situação que você viveu até hoje, não importa o que fizeram ou deixaram de fazer com você, não importa o que aconteceu, o que importa é o seguinte: o Senhor está aqui para curar a nossa vida.
E a partir de agora nós vamos construir famílias abençoadas. A partir de agora nós, homens, não vamos abandonar os nossos filhos, amém? A partir de agora as mulheres não irão abandonar os seus filhos. Nós não vamos virar as costas para aqueles com os quais nós temos a responsabilidade de amar, de cuidar e de colocar diante do Senhor. Não vamos, porque nós somos curados, restaurados, libertos, e todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Irmãos, há cura no Evangelho. O Evangelho é maravilhoso, porque quando nós chegamos diante do Senhor, não são as nossas obras que nos qualificam para sermos salvos. Não são as nossas finanças que nos qualificam para sermos salvos. Não é a nossa beleza que nos qualifica para ser salvos. Graças a Deus, irmãos. A minha esposa disse que eu ia ser salvo, né? É por isso que ela é uma pastora, uma mulher de fé, irmãos. Então nós entendemos que quando nós chegamos e nos encontramos com o Senhor Jesus, não é aquilo que somos, não é aquilo que temos, não é aquilo que fizemos, não é aquilo que fizeram conosco, não é nada disso que importa. Quando eu e você nos aproximamos do Senhor Jesus, só uma coisa importa quem Ele é. Importa o que Ele fez, importa que Ele morreu por nós, levou as nossas dores, levou os nossos pecados, as nossas maldições estavam sobre Ele naquela cruz, e quando Ele ressuscitou, irmãos, Ele ressuscitou para a nossa justificação, somos justificados diante do Senhor, e eu e você somos livres para viver o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 11, nós podemos conversar sobre a palavra, nós podemos ensinar os nossos filhos, nós podemos transbordar de alegria, de unção, de paixão pelo Senhor e alcançar aqueles que estão perto de nós. É isso que a palavra de Deus diz. Então nós olhamos aqui, voltando lá para Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, a primeira coisa que aqui Moisés fala para o povo. Ele diz: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Preste atenção, grave as palavras do Senhor no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Aqui, irmãos, era uma linguagem de falar que é importante de você ter símbolos nas suas mãos para sempre estar se lembrando na testa, para que as pessoas vissem que você tem um compromisso com o Senhor. E os judeus, irmãos, quando nós vemos a história, eles amarravam mesmo a palavra na testa, eles faziam uns baúzinhos, assim, uns rolinhos, e amarravam um monte da palavra aqui na testa, embora o coração deles estivesse longe de Deus. Jesus os criticava por conta da religiosidade, pela falta de amor com o qual eles se portavam, mas eles tinham ali os símbolos, tinham as palavras na testa, tinham tudo isso aqui, eles pegaram isso e levaram de uma forma literal, mas na verdade para gravar a palavra no coração e na mente, vai muito além da religião. A religião não consegue gravar a palavra de Deus no seu coração. A religião, ela não consegue de fora para dentro colocar algo no seu coração, mas quando você se rende ao Deus Todo-Poderoso, quando você entende que você precisa de Jesus, então de dentro para fora o Espírito Santo, Ele marca o nosso coração com a sua palavra. É de dentro para fora, é entre você e Deus, é entre mim e Deus. Então nós olhamos essa situação aqui, grave esta palavra no coração. A palavra precisa ser gravada, em primeiro lugar, quer dizer no coração. Coração, irmãos, fala de paixão. É do nosso coração que procedem as fontes da vida. Jesus disse assim, olha, a boca fala do que está cheio o coração. O nosso coração fala de paixão. Então, amados, para eu gravar a palavra no meu coração, lembre-se que o final dessa conversa que nós estamos tendo hoje, é que eu preciso conversar com a minha família. Eu preciso conversar com as pessoas que estão próximas, que convivem comigo, dentro da minha casa. Quando deitar, quando sair pelo caminho, não importa onde eu estiver, eu preciso conversar. E para conversar, eu preciso dessa palavra gravada no meu coração. E eu quero dizer para você, irmãos, nós vamos ser apaixonados pelo Senhor. E essa paixão, ela vai motivar o nosso coração a buscar a palavra. Essa paixão que temos por Deus vai motivar os nossos olhos a nos voltarmos para o Senhor, para desviar daquilo que não agrada a Deus, para buscar aquilo que agrada a Deus. Quando nós estamos apaixonados com a palavra gravada no nosso coração, nós queremos agradar a Ele. O que Ele ama é o que eu quero amar.
O que ele detesta, eu também vou detestar. Eu quero amar o que ele ama. Então, irmãos, paixão fala de um fogo, paixão fala de uma motivação extra. Irmãos, quando eu namorava a Adriana morava em Taubaté, estudava lá em Taubaté, e eu estava morando em São Paulo. Eu ia no correio em São Paulo naquela época, irmãos, tinha que ir para o correio e postar um cartão. Olha só como é que era a nossa comunicação. Então eu ia lá, comprava um cartão numa lojinha, tinha que ir no correio, pegava a fila, botava o selo, botava o cartão para que o cartão pudesse chegar na casa dela 2, 3 dias depois, lá em Taubaté. Porque eu estava trabalhando, morando em São Paulo. Mas eu fazia isso para mandar um cartão para ela e ficava naquela expectativa, como é que vai ser o final de semana? Será que ela recebeu meu cartão antes? E quando eu chegava, encontrava com ela, ela falava assim, recebi seu cartão, amei. Irmãos, que para mim era tudo. Quando você está apaixonado, você tem motivação. Depois eu arrumei emprego aqui em São José, aí eu comprei uma moto. Irmãos, eu ia para Taubaté para encontrar com ela lá em Taubaté de moto, na Dutra, de noite, muitas vezes chovendo, aquelas capas de chuva, que só Deus, irmãos. Ia de moto para lá, e chegava lá, encontrava ela, a gente comia um lanche, pegava a moto e voltava. Só para passar 1, 2 horas com ela, eu enfrentava o perigo da morte, irmãos. Estou exagerando, né? Eu estou exagerando. Mas por quê? Porque a paixão nos motiva. Irmãos, vir para a igreja apaixonado por Deus é muito melhor do que vir na igreja preocupado com outras coisas. Quando você vem para a igreja apaixonado pelo Senhor, a sua família tem prazer de vir com você, sabe? Os filhos começam a entender que vale a pena amar o Senhor, e você então está apaixonado. A paixão é algo que transborda, a paixão se vê nos olhos, a paixão faz o seu olhar brilhar. Irmãos, a paixão aformoseia o rosto, a alegria do coração aformoseia o rosto. É por isso que a minha esposa me acha bonita, porque ela sabe que eu sou apaixonado por ela, e eu sou apaixonado por Jesus. A paixão, então, ela nos leva a viver para aquele propósito. Então, grave a palavra no seu coração. Eu e você precisamos nos apaixonar pela palavra e nos apaixonar pelo autor da palavra. Jesus é o autor da palavra. Deus é o autor da palavra. O Espírito Santo nos revela a sua palavra. Então, nós vamos ser apaixonados. Agora também diz, grave no coração e na mente. A mente fala de razão, de intelecto, fala também de atitudes práticas. Não adianta eu falar para a Adriana que sou apaixonado por ela, mas de repente não ter atitudes que demonstrem a minha paixão. Um exemplo, que eu já contei aqui várias vezes, né? Aquele rapaz que escreve uma carta para a namorada, eu vi um pastor falando isso, eu achei engraçado. Eu sempre uso isso. Você até já sabe, mas vou falar de novo. Né? Ele escreve assim, meu amor, por você eu sou capaz de atravessar os oceanos, por você eu sou capaz de subir os picos mais altos, por você eu sou capaz de enfrentar exércitos, por você eu sou capaz de enfrentar feras terríveis, por você eu faço qualquer coisa, só para ter o prazer de estar ao seu lado. Eu te amo, minha querida. Aí ele bota lá no final da carta, PS, se chover hoje não vou na sua casa. Então, a atitude prática não condiz com o discurso. É por isso que eu preciso gravar a palavra no meu coração, ser apaixonado, e aí a minha mente, as minhas atitudes práticas, o meu raciocínio, a direção da minha vida, caminhar, Deus, em coerência, meus irmãos, em coerência com aquilo que eu professo, ser apaixonado. Eu preciso ser coerente, sabe por quê? Porque na nossa casa, lembre que nós estamos falando aqui do ambiente familiar, o nosso lar é onde nós nos conhecemos. Eu vou dizer para vocês, irmãos, toco o meu celular aqui, eu pego o celular e falo, alô, Adriana do outro lado. Só dá para assim, o cumprimento dela, eu já sei se ela está feliz, só se ela fala assim, oi Marcelo, eu já sei se ela está feliz, se ela está brava, se ela está precisando de alguma coisa, ou simplesmente ela ligou para mim só para ouvir a minha voz. Só no cumprimento dela. Quando ligam as minhas filhas, a Fernanda ou a Flávia, eu atendo, assim, oi pai, pelo oi pai, eu já sei se elas estão tristes, alegres, se estão com alguma dificuldade, ou se estão precisando de alguma coisa. Irmãos, é assim. Vocês entendem o que eu estou falando? Você conhece o seu filho
Pelo choro da criança, a mãe sabe se é manha, se está com a fralda suja. É verdade que tem hora que a criança chora, a gente não sabe direito o que é, nós estamos aprendendo ainda, né? A gente fica desesperado para tentar descobrir, mas a gente sabe. A gente sabe. Por quê? Porque a convivência expressa tudo aquilo que somos. Se a convivência expressa tudo aquilo que eu sou, eu preciso ser a melhor pessoa, eu preciso ser transparente, eu preciso ser apaixonado por Deus, porque é isso que vai mudar a história da minha família. Não é religiosidade, não é dinheiro, mas é ser apaixonado pelo Senhor e ter atitudes coerentes. Então, precisamos praticar a palavra. Precisamos entender que somos chamados para viver de uma forma apaixonada, gravar a palavra no nosso coração, mas também de uma forma prática, dar vazão àquilo que nós professamos. Lembre-se que eu quero trazer tudo isso para o ambiente familiar, e eu vou entrar agora de uma forma prática. Versículo 19, Deuteronômio 11, 19. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Então, como eu já na introdução falei um pouco, é no ambiente da casa, da minha vida, é conversando, conversando a respeito delas quem? Das palavras, conversando a respeito das palavras. Agora, irmão, se nós não temos um canal de conversação na nossa casa, como é que eu vou conversar com os meus filhos? Como é que eu vou conversar com a minha esposa? Se a conversa é algo que o Senhor desejou e idealizou para as famílias, então é algo que eu e você precisamos nos aprimorar. Nunca foi tão difícil nós termos uma comunicação saudável como nos dias de hoje. Nunca foi tão difícil, irmãos. Porque se marcar, né, assim, cada um está em casa, cada um está no ambiente com o seu celular. Talvez agora vocês estão assistindo o culto, estão participando do culto conosco, está um no quarto, outro no outro quarto, outro na sala. Outro dia eu fui conversar com os irmãos, eu lembro que eu falei que no meio da palavra, eu tinha dado uma palavra assim, olha, se você brigou hoje com o seu marido, aí fui conversar com os irmãos durante a semana, o irmão disse, pastor, o senhor matou a charada, eu nem sabia do que estava falando. O que foi? Não, porque eu estava no quarto, e o meu marido estava no outro quarto, cada um assistindo o culto, porque a gente não queria ficar junto, a gente tinha brigado naquele dia. Olha a situação. Isso acontece, irmãos, nós não estamos isentos dessas situações, caminhando. Quando você sai de casa para caminhar, irmão, tem lugar que tem morro, sem subir o morro, tem lugar que é descida, é mais fácil, tem lugar que tem sombra, é uma delícia, tem lugar que é aquele cimentão árido, que você caminha e sua e sofre. Então, quando você sai de casa para caminhar, você está exposto a todo tipo de situação. Nós vivemos todo tipo de situação, mas em todo tipo de situação nós estamos gravados no coração e na mente com a palavra do Senhor, apaixonados pelo Senhor. E nós temos palavra para todo tipo de situação. Quem concorda? É isso que Deus tem para nós. Conversando. Conversando, fala o quê? De comunicação. Eu vou rapidamente falar sobre 4 níveis de comunicação. E eu vou entrar na parte prática da nossa palavra. Há pelo menos, pode ser que haja mais, mas 4 níveis de comunicação. O primeiro nível é aquele nível mais superficial, onde tem uma segurança, eu chamo de conversa de elevador. Tem alguém, quem mora em prédio aqui? Deixa eu ver. Então vocês sabem como é que é a conversa de elevador. Hoje mesmo de manhã eu estava vindo para o culto, aí estava com a máscara, com a Bíblia e tal. A Adriana não veio, a Adriana ficou fazendo almoço, e eu estava sozinho no elevador. Daí parou no meio do caminho, eu moro no 9º andar, parou no meio do caminho, entrou um senhor, posso entrar? Porque lá no nosso prédio não pode, né? Só pode. Aí eu falei assim, por mim tudo bem, né? A gente fica aqui. Eu já tomei a vacina, já não pode entrar então. Eu estava atrasado, aí eu falei assim, pode entrar sem problema. Ele olhou para mim, assim, com a Bíblia, eu falei assim, estou indo para a igreja. Aí ele, que legal. Aí fica aqui um olhando para a cara do outro, não tem o que falar, né, irmãos? Aí eu falei assim, hoje coube a minha responsabilidade de pregar a palavra. Boa sorte então para você. Saiu do elevador, eu saí, né? Eu fiquei pensando assim, eu acho que vou precisar de sorte nisso. Mas conversa de elevador é aquela conversa superficial. Nossa, está um calor hoje, está um calor, né? Mas vai esfriar, eu vi no jornal, legal, tá bom, então tá jóia. Tudo bem, tudo bem.
Não tem assunto. Tem famílias que são assim. Superficiais, irmãos. Superficiais. Tem pais que não conversam com o filho, tem filho que não conversa. Assim, tem homens que casaram, hoje está muito comum isso. Você casa já com alguém que tem filho, tanto um homem casa com a mulher que já tem um filho, ou então a mulher vem se casar com um homem que já tem um filho de outro relacionamento. E eu conheço casos de padrastos e madrastas que não conversam com o enteado. O enteado às vezes tem 13, 14, sei lá, 15, 16, são já adolescentes, não conversam. Não conversa. Eu falei assim, como é que não conversa? Não conversa porque não gosta de mim, gosta do pai, não gosta de mim. Sabe aqueles negócios, irmãos? Tem que parar com isso no nosso meio, isso não pode existir. Como que eu não tenho conversa dentro de casa? Tem filhos que não conversam com os pais. Tem pai que não tem paciência de conversar com o filho. Porque, de repente, o filho vem com umas linguagens diferentes, né, irmãos? Outro dia eu estava chegando na igreja aqui, e estava o irmão com skate ali na rua. Eu falei assim, dá o skate aí, irmão. Adolescente com skate, falei, passa o skate para mim aí. O que foi, pastor? Passa o skate aí, rapaz. Aí ele deu o skate para mim, eu estava com uma sacola, dei a sacola para ele segurar, e saí andando de skate, irmão. Dei umas batidas no skate lá, tal, voltei. Aí eu voltei todo orgulhoso de mim mesmo, andei de skate, fazia uns 20 anos que eu não andava, sei lá. Aí entreguei o skate para ele, aí meu sobrinho estava junto. Nossa, meu tio deitou no skate. Eu falei, não deitei, pô, andei de pé. Como assim deitou? Não deitei não, mas é gíria, irmãos, que eu já não sei mais do que estão falando. E às vezes a gente não tem paciência de conversar com os nossos filhos, com os adolescentes, com as crianças. Tem que ter paciência. Então as pessoas não saem aquela conversa completamente superficial. O segundo nível, que as pessoas conversam, esse aqui é mais comum nas famílias, são os relatórios dos fatos. É relatório, irmão, só relatório. Tipo o Jornal Nacional, sabe? Telejornal, hoje à noite não sei o que, tarará, parará, hoje à noite lá no Supremo Tribunal Federal vai ser votado, não sei o que e tal, só comunicando fatos. Então o cara chega na casa dele, tudo bem, meu amor? Tudo bem, querido, olha, hoje acabou o gás, então eu chamei o cara do Disque Gás, ele veio, já trocou para mim, e já botou outro bujão aqui, tá tudo certo. Tá bom. Você viu que o vizinho ele mudou? Ele está indo embora da cidade, vai para outro lugar. Então tá bom. E como é que você está? Não, tá tudo bem, acabou a conversa. Só relata fatos. Como é que foi na escola, filho? Pai, na escola foi bom, fiz uma prova, tirei uma nota boa, está tudo certo. E os seus amigos já também estão bem, também está tudo bem. Na verdade, tem um que mudou de escola, mas só comunica fatos. As pessoas não comunicam sentimentos, não comunicam pensamentos, elas não saem de um nível de segurança. Elas sabem exatamente o que o pai quer ouvir. Elas sabem exatamente o que o marido quer ouvir, o que a esposa quer ouvir, então eles não partem para algo além. Aí o outro nível é onde você já começa a comunicar de uma forma mais real, onde a comunicação começa a acontecer, onde as pessoas começam a mostrar disposição de correr um risco, de expor uma ideia e expor uma solução própria. Então, tem uma situação na família, fala assim, olha, está acontecendo isso, eu acho que a gente devia fazer isso daqui. Quando você fala assim, eu acho que a gente devia vender o carro, aí o marido já fala assim, não vamos vender o carro, vamos ficar perto. Ou seja, já está criando uma tensão, porque um quer vender, o outro não quer. Eu acho que a gente devia mudar daqui para um lugar mais barato, um quer, o outro não quer. Então mas você já está expondo sentimentos, você está expondo ideias. A comunicação ela começa a acontecer quando você expõe aquilo que você pensa. Irmãos, nós precisamos entender que precisamos expor os nossos pensamentos. Se nós não fizermos isso, a nossa comunicação não vai andar, não vai acontecer. Se nós ficarmos só nos primeiros 2 níveis, na conversa de elevador e no relatório, não vai haver comunicação, nunca você vai conhecer o que o seu marido pensa. De repente, irmãos, eu lembro de uma vez, a gente estava assim, e a Flávia foi morar fora, foi morar nos Estados Unidos, 1 ano. Quando a Flávia voltou, a gente estava numa comunhão com alguns irmãos, e a mãe falou assim para o filho, nossa, a Flávia é corajosa, né? Eu acho que meu filho não ia querer ir, não, morar fora assim. O filho, eu ia querer sim. Aí eu falei assim, nossa, está vendo? O filho já é adolescente, e a mãe nunca conversou, não conhece a história, não conhece a vontade do filho. Por que o filho nunca conversou sobre isso?
Por quê? Porque, irmãos, chega uma hora que as coisas começam a ficar mais difíceis, e quando as coisas começam a ficar mais difíceis, o distanciamento das famílias, ele começa a acontecer. Então eu não quero me expor, porque se eu expor o que eu penso para a Adriana, ela vai me questionar, talvez ela vá me criticar. Se eu exponho meus pensamentos para os meus pais vão pegar no meu pé. Se eu conto para o meu pai o que realmente está acontecendo, ele vai achar ruim. Se eu pedir para ele que eu quero fazer tal coisa, meu pai não vai deixar, a minha mãe não vai deixar, então eu vou fazer escondido. E essas coisas acontecem, irmãos. Mas nós somos chamados para conversar entre nós o tempo todo de peito aberto. Em casa, no caminho, deitando e levantando. Quando foi a última vez que você entrou na intimidade do quarto do seu filho, da sua filha? Você sentou na cama com ele. Você conversou sobre temas da vida. Conversou sobre se ele quer casar, qual a vontade, qual é o sonho que ele tem de profissão, o que ele gostaria de fazer, qual o sonho que ele tem de ministério, o que você gostaria de fazer na igreja. Você gostaria de pregar, gostaria de ministrar? Pai, não quero fazer nada na igreja não. Por quê, filho? Não sei, não me acho capacitado. Não, você tem capacidade, sim, você é um menino amoroso, você é uma pessoa talentosa, então você já vai gerando no seu filho aquele desejo de servir, e de repente ele começa a sentir realmente que ele tem valor. Sabe por quê? Porque o pai o valorizou, a mãe o valorizou. Teve um trabalho aqui com adolescentes, que a liderança propôs para os irmãos como é que se fala? Não é gincana, tem um nome que eu esqueci aqui, mas uma atividade. E nessa atividade a pessoa tinha que escrever pontos positivos de que ela achava de si mesma. E teve 2 ou 3 adolescentes que não tinham nenhum ponto positivo para escrever acerca de si mesmos. Eles não tinham consciência de nenhum ponto positivo que eles tinham. Nenhum. Eu, irmãos, com as minhas filhas, eu sempre falei para elas assim: vocês são talentosas, vocês são inteligentes, vocês são bonitas, vocês puxaram a mãe de vocês. O tempo todo. O tempo todo eu falei assim, cheguei um dia que eu falei com a Flávia, assim: Flávia, você pode estudar o que você quiser. Ela não tinha certeza da faculdade que ela queria fazer. Eu falei assim: filha, você pode fazer o que você quiser, vai fazer a melhor. Se eu puder te ajudar, nós vamos te sustentar, nós vamos cuidar de você. Você vai fazer. Sabe, então, começar a ter liberdade para comunicar as coisas. E o nível, que é o nível que nós devemos alcançar, é o nível de comunicação total, onde nós estamos dispostos a compartilhar nossos sentimentos, ideias, pensamentos, todas as coisas. Esta comunicação está baseada na honestidade, na abertura completa. Problemas aí podem acontecer, irmãos, quando você começa a entrar nesse nível de comunicação. Pode ter rejeição, pode ter crítica. Se você não estiver preparado, o seu filho vai falar algo para você e você vai rejeitar o seu filho. Ou então vai criticá-lo. Talvez o seu marido, a sua esposa, e a conversa tem que ser franca, irmãos. Talvez o que ele está falando a gente não goste. Mas nós temos que dizer assim: filho, se isso for um problema, nós vamos lutar junto para vencer. Filho, se isso não é um problema, então Deus vai falar comigo e nós vamos resolver de outra forma. Abertura total, transparência total. Alegria, nada de rejeição, nada de crítica. É claro, irmãos, que nós não vamos ser aquele: tudo está bom, ai que bonitinho. Não, nós vamos questioná-los. Por que você pensa assim? Por que você acha dessa forma? Deixa o menino falar. De repente ele está com uma ideia errada da vida, do mundo, e nós vamos ter a possibilidade de conversar com ele sobre as coisas que estão gravadas no nosso coração. Aquilo que está gravado no meu coração vai sair da minha vida em formas de comunicação, em formas de conversa. Mas se não há conversa, não tem troca. Se não há conversa, se não há diálogo, se não há liberdade na minha casa, na minha família, não existe troca. Agora, se há liberdade, irmãos, há troca, e aí é bênção pura. Nós tínhamos, eu e a Adriana, com as meninas, nós tínhamos o costume de pegar alguns domingos de manhã, e nós tomávamos café, íamos para a sala e ficava lá tocando violão, conversando, e eles podiam falar o que quisessem. O que quisessem. A Fernanda estava lá, sei lá, 3º, 4º ano de medicina. E aí chegou um dia e falou assim: eu não sei se eu quero fazer medicina mais, sabe por quê? Eu sinto que estou perdendo tempo da minha vida. Eu queria estar pregando a palavra. Irmãos,
Aí eu vi isso daí, se fosse um outro pai dele, fala assim, você está louca? Nós estamos aqui gastando dinheiro com você à toa, jogando dinheiro no lixo, você não tem ideia, você é abençoada porque você conseguiu passar numa faculdade federal e agora você quer largar tudo, que não sei o que e tal. Nós ouvimos isso, a menina chorando, em dúvida, na sua vida jovem ainda. Então nós paramos, ouvimos e falamos assim, filha, que sentimento louvável que você tem de pregar o evangelho, que bênção, glória a Deus, querida. Mas você não acha que Deus pode te usar para pregar também lá na faculdade? Você não acha também que Deus pode te usar para pregar através da sua profissão? Você que sente esse chamado na sua vida, o que é que nós vamos apoiar você naquilo que você decidir? Mas você não entende que talvez esse tempo seja um tempo de preparo para Deus levar você além naquilo que você sente que é o seu chamado. Então o choro começou a diminuir, e aquele choro começou a diminuir, e de repente se tornou uma alegria, porque ela não estava mais sozinha, lutando com as suas questões, mas ela tinha uma família que amava, que abraçava, e estava junto com ela, lutando as suas lutas. Irmãos, nós temos pessoas dentro das nossas casas, lutando sozinhos, porque nós não temos sido capazes de nos colocar ao lado deles com empatia, e sentir a dor dele, e sentir a angústia dele, e sentir a dúvida dele. De repente o seu marido está lutando, você precisa ter empatia, paciência, misericórdia. Talvez a sua mulher está num momento difícil, você precisa ter paciência. O seu pai, a sua mãe, não importa o seu filho, o seu irmão. O que nós precisamos entender é que nós somos uma família, oh queridos, restaurada, chamada para viver todas as promessas do Senhor, e não importa o que nós vivemos no passado, se nos abandonaram, se nos rejeitaram, se nós mesmos erramos ou se erraram conosco, não importa quem nós somos antes, importa quem é aquele que está diante de nós, o Deus Todo-Poderoso, que vai levar a nossa vida muito além daquilo que pensamos ou sonhamos. A cura no Evangelho, a restauração no Evangelho, a poder, oh queridos, no reino de Deus, na palavra de Deus, para trazer cura, para trazer novo estilo de vida, para trazer cumplicidade, para trazer paixão pelo Senhor, paixão pela palavra. Chega de religiosidade, chega daquela casa com ambiente pesado, ou com tu não pode fazer nada que o pai olha feio, não pode deixar um copo sujo aqui que a mãe briga porque o copo está sujo, não pode deixar cair um negócio ali que o pai xinga, não pode pegar a ferramenta do pai porque o pai não deixa. Irmãos, a ferramenta vai estragar, o leite vai azedar, as coisas vão acabar, não importa, mas o coração do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, é algo que Deus deu para você, é precioso. Cuide disso, cuide disso. Precisamos ser transparentes num lugar, irmãos, onde vamos acolher as pessoas e não vamos rejeitá-las. É isso que Deus fala para nós conversarmos em todo o tempo sobre a palavra. Eu quero dar para você dicas práticas. Eu não queria me estender muito, não sei como é que está aqui a hora, acho que eu estou me estendendo demais já. Deus vai dar graça, amém, irmãos? Vamos lá, vou dar uma corridinha aqui. Eu começo a falar dessas coisas, eu fico empolgado, vocês percebem, né? Eu amo falar sobre família, sobre aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Quero dar algumas dicas para você melhorar a sua comunicação. Na verdade, uma dica só que eu entendo que é importante. Eu vou ler Efésios capítulo 4, versículo 26 e versículo 27, vou ler na versão na NVT, que é a nova versão transformadora. É uma versão muito interessante, irmãos. Olha só. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. A gente conhece esse versículo de outra forma, né? Irai-vos e não pequeis, não se deixe botar o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mas aqui está dizendo a mesma coisa, de uma outra forma. Olha só. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Eu entendo, irmãos, que a ira, ela é o grande inimigo da família, da nossa comunicação. Quando nós estamos irados e permitimos que a ira nos domine, a ira faz com que nós falemos coisas que não devíamos falar. Às vezes você nem fala, você levanta,
nervosinho, bate a porta. Você não precisa nem falar que está bravo. Bateu a porta é porque já está comunicando que você está chateado com alguma coisa. Às vezes pega um negócio e joga no chão, sai nervosinho, sai pisando duro. Coisa feia, faz greve de silêncio. Irmão. Coisa feia, irmãos. Não acredito, né, que ainda tem crente que faz greve de silêncio. Resolve, vamos resolver esse problema aí. Seja homem, seja mulher, vamos resolver isso em nome de Jesus. Então não permite que a ira o domine, porque quando a ira nos controla, nós vamos pecar. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem quer criar oportunidade para o diabo na sua casa, na sua família? Eu acredito que ninguém quer. Ninguém quer. Então, irmãos, vamos aqui, primeira coisa, resolva situações o mais rápido possível. Tem uma situação, eu preciso abrir o meu coração com vocês. Eu, quando tinha uma situação com a Adriana, ficava nervosinho, ficava chateado, e nós tínhamos ali uma questão para resolver, ou então, de repente, eu era áspero com ela, falava de uma forma mais dura, e ela ficava chateada, ela também falava comigo, e a gente tinha ali aquela, que todo casal tem, né? Aquele momento de, sabe quando o gato tá arisco? Que negócio, então a gente tinha também. Não temos mais, né, amor? Graças a Deus, faz tempo, né? A gente tinha. Mas eu ficava esperando o tempo passar, porque eu achava que o tempo resolvia tudo. Então eu ficava assim, e a Adriana chegava para mim e falava assim, olha, a Bíblia fala que a gente não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Vamos conversar, vamos resolver isso. Eu falava, então vamos, então. Você já se arrependeu, então, né? Está querendo conversar comigo? E era assim o meu estilo de conversa. Sempre a Adriana me procurava para consertar. E eu louvo a Deus por isso. Eu não gostava de resolver problemas, mas eu entendi que isso é errado, irmãos. Eu entendi que nós precisamos resolver as situações o mais rápido possível. Deu um problema, é claro que na hora da ira, que você está nervoso, você não vai conversar, espera um pouquinho, depois resolve o mais rápido possível. Detalhe, não procure resolver problema, né, ou tratar de assuntos sérios quando alguém está envolvido numa atividade. Por exemplo, eu estou assistindo o jogo do São Paulo na Libertadores. Aí chega a Adriana, Marcelo, vamos conversar sobre a igreja? Eu falo assim, agora não, agora estou vendo aqui o São Paulo está ganhando, o São Paulo está numa boa fase, faz tempo que ele não ganha nada, deixa eu ver aqui. Mas a igreja não é mais importante que a Libertadores? Eu vou falar assim, mas a igreja não pode esperar 30 minutos para acabar o jogo, para a gente conversar? Não vamos resolver isso agora. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Espera. De repente, a sua esposa está vendo algo, está vendo alguma coisa, seu filho está estudando, e você quer resolver aquilo naquela hora. Vem cá, porque tem um negócio lá na cozinha, você tem que ver agora. Mãe, mas agora eu estou estudando, estou no meio da aula aqui. Não quero saber. Irmãos, sabedoria. Vamos marca uma hora, se for o caso. Marca uma hora específica para conversar sobre detalhes. Eu lembro de uma vez que a Fernanda estava muito chateada comigo, um pouquinho antes dela casar, e ela estava bastante chateada, e ela marcou, pai, vamos amanhã cedo, nós vamos conversar. Eu falei, tá bom. Aí eu lembro, nós sentamos na sala, e ela falou assim, o Adilson Júnior estava lá, nesse dia dessa conversa. E ela falou assim, eu preciso dizer algo para você, pai. Às vezes eu venho apresentar um problema, uma dificuldade, e eu fico nervosa, e você começa a fazer brincadeira. E isso está me deixando muito angustiada, muito chateada. E eu falei para ela assim, mas filha, sabe por que eu brinco? Porque às vezes o clima fica muito pesado, né? Então, eu faço uma brincadeirinha assim, para dar uma amaciada no clima, para ficar mais tranquilo. Não, mas ao invés de o clima ficar mais tranquilo, para mim, piora muito, porque eu estou falando algo sério, eu estou triste, eu estou nervosa com uma situação, e você fica fazendo piada. Não me ajuda em nada. Isso aí sabe o que eu fiz, irmãos? Eu pedi perdão para ela, falei assim, filha, me perdoa, eu vou tentar acertar das próximas vezes. Por que ela falou isso para mim? Porque nós sempre privilegiamos um ambiente onde você pode falar o que você quiser. Na minha casa, os meus genros podem falar o que quiserem, embora eles falem por último, né? Na minha casa, eles falam por último. Normalmente é sim, senhor. Estou brincando, né, irmãos? Estou brincando. Mas outro dia sentamos nós 6, Marcelo e a Flávia casadinho de novo, sentamos nós 6 um domingo de manhã, marcamos um café lá e sentamos. Falei assim, mas agora nós vamos falar o que a gente quiser. Aí o Adilson ficou olhando, o Marcelo, né, já sabiam mais ou menos como é que era, e nós começamos a falar.
A Fernanda falou, abriu o coração, coisas da profissão, da vida, Flávia, e nós começamos a falar, depois nós oramos e foi maravilhoso. Porque nós podemos falar, irmãos, qualquer coisa. Podemos falar as nossas angústias, podemos falar as nossas dúvidas, sabe por quê? Porque a família tem que ser um lugar de aceitação, a família não é um lugar de crítica, a família não é um lugar de você botar para fora as pessoas, não, nós vamos amá-las, apesar dos erros, apesar das dificuldades, e nós vamos transbordar a palavra. A palavra, irmãos, ela não é comunicada com o dedo em riste e dizendo assim diz a palavra é comunicada com o olhar, com o brilho do seu olhar. A palavra é comunicada com o afeto das suas mãos. A palavra é comunicada no dia a dia, ao deitar, ao levantar. Aleluia, irmãos. Quando você está louvando a Deus, quando você está cantando ali no seu canto, a casa está sendo edificada. Irmãos, nós somos impactados quando o amor transborda. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes, nós que somos pais, nós achamos que porque os filhos não nos procuram, está tudo bem. Não, irmãos, procure, eu e você, temos que criar oportunidades para conversar com os nossos filhos, para abençoá-los, para ouvi-los, nós temos que criar oportunidade. Se você não tem filhos, tem sobrinho, de repente você pode sentar com seu sobrinho e abrir uma oportunidade para falar com ele. Ou então você tem um primo, você tem um pai, você tem uma mãe, tem um tio, tem um cunhado, tem uma cunhada, não sei, tem alguém que você pode, não importa, claro que eu estou falando que se aplica mais à família, pai, mãe e filhos. Mas de repente você ainda é solteiro, mora sozinho, seus pais não querem saber, não sei, eu não sei o que está acontecendo com a sua história de vida, mas eu sei que você tem relacionamentos familiares. E nos seus relacionamentos nós temos que transbordar de paixão pelo Senhor, para que as pessoas sejam comunicadas de que existe um Deus que as aceita, que as ama, que as perdoa e que vai fazer a diferença na vida delas. Então nós precisamos não ficar esperando os filhos nos procurarem, precisamos ir até eles e aí, está tudo bem? Como é que você está? O que você pensa? O que você não pensa? O que você está olhando? Qual que é o seu projeto? Qual que não é? Como é que estão as amizades? Vá até o seu filho e converse com eles. Vai ser bênção, você vai ver, você vai se surpreender. Talvez seja isso que ele esteja esperando acontecer. Você que é solteiro e mora com seus pais, pergunta para o seu pai, o senhor está bem, está precisando de algo? Como é que o senhor está no trabalho? Deixa o seu pai comunicar as angústias dele com você, por que não? Pai, eu quero que, o senhor sabe que eu quero orar por você, o senhor tem algum pedido de oração? Quantos filhos fazem isso? Se eu tenho um pedido de oração, pai, como é que está o seu trabalho? Já pensou, irmãos? As minhas filhas, a gente reunia nós 4 e a gente fazia ali, olha, vamos fazer aqui uma campanha de oração aí, vamos orar até tal dia, quais são os seus pedidos? Aí eu botava os meus pedidos, elas botavam, e a gente fazia uma folhinha, cada um com seus pedidos, e cada um ia para a sua casa, a Fernanda ia para Juiz de Fora, a Flávia ia para Campinas, e eu e a Adriana ficávamos aqui, e todos nós orando aqueles pedidos durante aquele período, orando uns pelos outros, porque há comunicação na família. A família, irmãos, a principal coisa que a família deve comunicar são os seus valores. Qual é o valor de Deus para você? Qual é o valor da palavra de Deus para você? Esses são os valores que a família deve guardar. Qual é o valor da família? Quanto que a família vale? Não é dinheiro, irmãos, mas são situações, é companheirismo, é estarmos juntos. Qual é o valor da igreja? Porque na igreja, irmãos, nós somos abençoados. As minhas filhas cresceram na igreja, com amizades abençoadas. Nós crescemos na igreja com amizades que nos abençoaram, com famílias que nos abençoaram. A igreja, irmãos, é o lugar onde nós somos ministrados, onde Deus derrama sobre nós da sua graça, onde nós podemos servir o próximo, onde o próximo pode servir a gente. A igreja é um lugar maravilhoso. A igreja tem que ter um valor tremendo na vida de alguém, de uma família, que é cristã, que professa ser cristã. Estamos juntos em nome de Jesus. Amém? Essa palavra que eu tinha para essa noite, Dia das Mães, essa celebração da família. Uma celebração onde nós podemos entender, irmãos, que vivemos algo maravilhoso, que Deus tem para nós algo tremendo, que Deus tem para nós cura, transformação, restauração.
que não importa a história com a qual eu e você chegamos aqui, o que importa é que daqui para frente nós vamos construir uma história linda na presença do Senhor. Há cura para nós, há transformação, há bênção, há um derramar de Deus sobre as nossas vidas. E isso é maravilhoso, isso é incrível. Outro dia eu vi o Kleber pregando na sala de oração, e ele falava assim, com a boca tão cheia: irmãos, isso é incrível. E eu gostei, vou pegar essa frase. Não é, Kleber? Isso é incrível, irmãos, coisa maravilhosa. Feche os teus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Oh Deus, nós queremos gravar a palavra do Senhor no nosso coração, sermos apaixonados pela sua palavra, pelo seu projeto de família, pela obra que Jesus fez por nós naquela cruz, levando todo o mal, toda a maldição. Oh Pai, não importa a história com a qual nós chegamos até aqui. Deus, que coisa linda é essa, a nossa história passada, ela não nos condiciona a viver um futuro já marcado porque vivemos aquilo lá atrás, não, porque o nosso futuro está na presença do Senhor. Oh Pai, se nós nos submetermos à sua palavra, é bênção, Senhor, é bênção, é vitória na certa, é cura, é restauração, e não importa o que nós vivemos até aqui, o que importa é que com a sua força, com o teu Espírito, com a sua graça, nós vamos produzir uma família, relacionamentos maravilhosos, maravilhosos. Como tios, como solteiros que tem aqui, como avós, não importa, Senhor, como casais que ainda estão com seus filhos em casa, ou casais como eu e a Adriana, que já não temos mais os filhos conosco, não importa, Senhor, o que importa é que nós vamos viver relacionamentos abençoados. Nós queremos ser a bênção para esta geração, nós queremos ser uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, que a paixão que temos pelo Senhor transborde. Ó Pai, que haja brilho no nosso olhar, que haja um sorriso nos nossos lábios, Pai, que haja uma formosura em nós, para que o Senhor seja comunicado o teu amor, a tua graça e o teu poder. Pai, eu oro para que a igreja seja ministrada com esta palavra, passos práticos, coisas simples que nós podemos viver. Ó Deus, que haja cura no meio da igreja e que haja, sim, Deus, uma alegria de dar esses passos práticos para que o Senhor receba a honra e a glória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão ansiosos para sair daqui e já começar a viver desse jeito? Eu estou, irmãos, continuar. Ansioso para sentar com a minha esposa e falar assim: meu amor, né? O que você precisa? Às vezes eu pergunto para ela assim: como que eu posso fazer o seu dia mais feliz? É uma pergunta simples, irmãos, mas você tem que estar disposto a fazê-la, porque de repente ela fala assim: olha, meu dia vai ser mais feliz se você lavar a louça para mim. Meu dia vai ser mais feliz se você fizer aquilo para mim. Ou então ela pode falar, né? Meu dia vai ser mais feliz se você deixar eu fazer o almoço para você. Eu deixo, pode fazer. Coisas práticas e simples, e Deus vai nos abençoar. Amém?